Olá, hoje o nosso grupo vai apresentar um trabalho sobre os anfíbios e a gente espera que a professora e o resto da turma gostem muito da nossa apresentação. O grupo é formado por Auro César, João Pedro, Marcélio, Patrick e Vanessa. E eu, João Pedro, vou começar falando das características gerais dos anfíbios. Primeiro a gente tem que falar que eles são animais vertebrados e, por serem animais, eles são pertencentes ao reino Metazoa. E o nome anfíbio ele é dividido em duas partes. Anfi, que significa duplo, e bio, que significa vida, gerando um conceito de vida dupla, que se aplica perfeitamente aos anfíbios, uma vez que nos estágios iniciais da vida, eles vivem dentro d'água e somente dentro d'água. Porém, ao crescerem, eles podem partir para o ambiente terrestre e ficar intercalando entre água e terra. Porém, eles nunca são independentes da água, mesmo em ambiente terrestre. Eles precisam da água tanto para sobreviver e para se reproduzir. Por isso que quando você encontra um anfíbio em ambiente terrestre, mesmo assim vai ser um ambiente bem úmido, com bastante água em volta. E a classe dos anfíbios ela pode ser dividida em três filos, que é o Gymnophiona, que tem como principal exemplar a cobra cega, Urodela, que tem como mais famoso a salamandra, e o filo Anura, que é o que tem maior variedade de espécies, porque tem todas as espécies de sapos, rãs e pererecas. Então, é o com maior variedade desses três. E agora eu vou falar da pele dos anfíbios, que é importante para nós entendermos a sua forma de sobrevivência, tanto em ambientes terrestres quanto de defesa contra outros animais. Em primeiro lugar, eles possuem pele fina e úmida que possibilita a troca de gases por meio da respiração cutânea. Eles apresentam respiração cutânea, pulmonar e branquial. Eles possuem a capacidade de retenção de água no corpo e eles estão constantemente secretando muco através de suas glândulas mucosas. Em terceiro tópico, eles possuem glândulas parotodoides, que seria onde fica indicada a setinha, que fica atrás do olho. São raras as exceções que não têm, quase todos têm, e o que muda é a sua quantidade. Eles não conseguem inocular, eles não conseguem transmitir ou injetar o veneno que nem animais peçonhentos que possuem dente ou ferrões, como por exemplo a cobra, que ela é venenosa, mas que ela tem dente e consegue transmitir o veneno. No caso dos sapos, eles são venenosos, mas eles só conseguem liberar isso quando são comprimidos ou, no caso, abocanhados por um predador. E quarto e último tópico é a coloração aposimática. Normalmente, os animais eles possuem coloração ou críptica ou aposimática. A críptica seria animais que eles possuem coloração igual ao ambiente e conseguem ficar invisíveis a olho nu, conseguem se esconder dos predadores. Já a coloração aposimática, que pode ser chamada de coloração de advertência, é ao contrário. Eles são chamativos, são coloridos, eles querem que chame a atenção do predador para que meio que receba uma mensagem de que eles são perigosos, que no caso eles possuem toxina. Os anfíbios apresentam um sistema cardiovascular fechado. O coração possui três câmaras, que se dividem em dois átrios e um ventrículo, de forma que ao percorrer uma volta completa pelo corpo, o sangue passe duas vezes pelo coração. No ventrículo ocorre uma pequena mistura de sangue oxigenado e não oxigenado, e dali ele é bombeado para os pulmões e pelo resto do corpo. As trocas gasosas realizadas pelos anfíbios adultos ocorrem através de respiração pulmonar, cutânea e, em menor escala, bucofaríngea, através da mucosa presente na boca e na faringe. Enquanto na sua fase larval aquática, os anfíbios respiram apenas através de suas brânquias. Eu vim falar sobre um dos sistemas reprodutivos do grupo dos anfíbios. Primeiro, como o próprio nome já diz, anfi, duas, bio, vida, ou seja, duas vidas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os anfíbios possuem duas fases de vidas, sendo uma no meio aquático e outra no meio terrestre. Nesse sistema reprodutivo apresentado na imagem, ele é uma reprodução sexuada e que ocorre a fecundação externamente. Nele, a fêmea e o macho se unem e liberam na água espermatozoides e os óvulos. E aí ocorre a fecundação externa, em que o ovo fica encapsulado por uma cápsula gelatinosa.
E aí, o ovo, ele não possui estruturas que impeçam a perda de água, por isso seria inviável que ele estivesse no meio terrestre. Aí dá origem a um embrião e logo depois a uma larva aquosa, mais conhecido popularmente como girino. Logo após isso, ocorre a metamorfose completa. Nos girinos, eles respiravam por brânquias externas. Já após a metamorfose, o anfíbio na forma adulta, ele perde essas brânquias externas e ele começa a fazer a respiração pelo pulmão e também através da própria pele. E também, como eu já disse no começo, existem outros tipos de fecundação, como por exemplo a interna nos anfíbios. Agora eu vou falar sobre uma das ordens dos anfíbios, que é a ordem Gymnophiona, que é uma ordem bem simples, aliás. Ela tem como características corpo alongado, vermiforme e ser um ápode, ou seja, sem perna. Eles vivem enterrados ou também em ambientes aquáticos tropicais. E esse animal da imagem, ele é conhecido como cecília, cobra cega ou boiacicas. Essa ordem é fecundação interna. O macho, ele tem o órgão copulador que é introduzido na cloaca da fêmea. A fêmea ela deposita os ovos protegendo-os da sua eclosão. Em muitos casos, o embrião ele se desenvolve dentro do oviduto da fêmea e aí ele já nasce formado. Daremos sequência ao nosso trabalho falando agora sobre a ordem Urodela. Uro, do grego, significa cauda. Então aqui nós estamos falando de anfíbios caudados. Esses anfíbios, pela presença de cauda e projeção perpendicular das suas partes do corpo, assim como o rosto mais achatado, acabam sendo muitas vezes confundidos com répteis. Entretanto, são anfíbios e por conta disso, diferente dos répteis, possuem uma pele mais úmida, que é muito suscetível à secura. Por conta disso, esses indivíduos acabam vivendo próximo de lagos, de rios e em florestas úmidas. E é justamente próximo a esses lagos, rios e florestas úmidas que vão ocorrer a fecundação, que ocorre de forma interna. E a deposição dessa prole acontece na água, onde os indivíduos eles vão se desenvolver na forma de lava inicialmente, e na vida adulta eles passarão por uma metamorfose, adotando então essa forma de bem próxima de lagartos. Entretanto, existem alguns espécimes que são neotênicos, como por exemplo o axolote, da figura de baixo. Ele possui esse corpo bem parecido com o girino. Entretanto, ele se difere da maioria, que segue por regra a imagem 1 e a figurinha que nós utilizamos, que representam a salamandra de fogo, que nós podemos observar então esse aspecto do corpo, bem semelhante a de lagartos. Uma curiosidade é que esses animais eles possuem uma ótima regeneração do corpo, podendo regenerar membros perdidos, caudas e até mesmo a própria coluna. E por conta disso, esses animais, especialmente os axolotes, que possuem uma regeneração melhor, são muito utilizados na área de saúde para pesquisas, para que nós possamos entender como que esses animais causam ou têm essa regeneração muito boa, e nós possamos desenvolver artificialmente uma regeneração humana, que possa ser utilizada futuramente para fins de medicina. Então, e cauda. Então, aqui nós estaremos falando sobre anfíbios sem cauda, que são conhecidos aí pelos seus representantes, sapos, rãs e pererecas. Esses animais, eles possuem uma desenvoltura muscular muito boa na região pélvica, e por conta disso, eles conseguem projetar seu corpo muito bem. São, portanto, por evolução, animais saltadores. Conseguem realizar feitos incríveis, saltar distâncias e alturas extremamente maiores do que o próprio comprimento do seu corpo. Eles apresentam fecundação externa, onde o macho ele vai pressionar a fêmea para que ela libere seus óvulos, para que ele possa então fecundar. E desses óvulos fecundados vão nascer girinos, que eles vão nascer em ambientes aquáticos e obrigatoriamente vão passar por uma fase de metamorfose para chegar à vida adulta com essa forma característica do Zanura. Já nos encaminhando para o final da nossa apresentação, falaremos ainda algumas curiosidades sobre esse grupo de anfíbios. Os anfíbios eles surgiram há 370 milhões de anos, então, graças à sua adaptação, eles conseguiram se manter no planeta Terra ao longo de tanto tempo. E com isso, desenvolveram algumas peculiaridades,
como a regeneração, que nós já tratamos, ou mesmo métodos de defesa, como o veneno. Muitas espécies são venenosas, e elas indicam isso principalmente através da coloração. Elas possuem uma coloração mais viva, um padrão de desenhos pelo corpo, e isso é como um aviso no mundo animal e também para nós, que nós vemos isso e já falamos, essa espécie aí, ela tem alguma coisa, né? Não vou me aproximar. E também influencia na reprodução. Esses animais, eles possuem muitas formas, possuem muitos indivíduos, muitas espécies diferentes. E para isso, cada espécie desenvolveu sua forma de produção. Existem atualmente quase 40 formas de reprodução só dentro dos anfíbios, a depender de cada espécie. E também influencia como que as espécies vão lidar com o meio ambiente. Existem, por exemplo, salamandras siberianas, que elas estão acostumadas a viver entre um fio de menos 30, menos 20 graus. E elas conseguem sobreviver graças a esse fator adaptação, que é o que move a evolução das espécies. Nós terminamos aqui então nossa apresentação e agradecemos o tempo que foi desprendido e esperamos que o trabalho tenha sido proveitoso e agregado muitas informações a quem o assistiu. Obrigado.